Para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, para ser direto, você diria que o Vladimir teve influência no resultado de ontem? Boa noite para você. Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Eu acho que o Vladimir acabou chamando os gols, viu, Irineu? Mas a defesa do Santos foi muito mal. Foi muito mal. Embora no primeiro gol ele tenha ficado plantado e poderia ter saído a pequena área do goleiro, mas a defesa do Santos bem perdida. No segundo gol ainda teve aquele escorregão. Então eu acho que, infelizmente, ele acabou chamando esses gols, mas também para ficar atento, né? Não estou absolvendo o Vladimir. Eu acho que foi uma defesa, um erro... nem condenando também, E nem condenando, Mas foi um erro geral da defesa do Santos. E, claro, o Vladimir paga por isso, né? O Vanderlei ainda vai demorar um pouco para voltar, mas o Santos garantiu o Vladimir, disse que não tem interesse em contratar goleiros, que já após a partida, né? Depois dessa atuação, depois desses 2 gols... Mas é difícil também para o goleiro, né? Que está na reserva, fica o tempo todo, não entra e de repente se vê numa situação que, né? Tem que voltar a jogar. Ele tem que pegar o ritmo que a equipe já está, só que ele pegou o Santos de uma derrota bem feia, que o Santos jogou mal contra a Ponte Preta, e depois um jogo que o Santos não foi bem também, né, Irineu? Todo o Santos não foi bem, com exceção de um outro que mais ou menos conseguiu escapar, o Santos não foi bem. Aí entra ali o goleiro que ainda não está em ritmo, acaba sofrendo mais. Mas paciência, a gente sabe que o Santos já está classificado no Paulistão, isso tudo conta também. Eu acho que esses jogos finais até a fase de mata servem para o Vladimir pegar ritmo. Não relaxar muito, né, Juan? Não pode relaxar. A próxima partida, que é contra o Corinthians, é um clássico. Exatamente. Mesmo, apesar disso que você falou, né? O Corinthians já está classificado, claro, o Santos também já, mas clássico, é um clássico, né? E conta até para a classificação geral, mas agora acho que ninguém pega mais o Corinthians. O Corinthians já está classificado, para os times de São Paulo ainda tem uma disputa maior, porque só 2 grandes vão poder jogar na capital. Então o que ficar em terceiro da capital, mesmo mandando o jogo, vai ter que escolher um estádio no interior. O Santos não se encaixa nisso. Hoje seria o Palmeiras? Hoje seria o Palmeiras. O Santos não se encaixa nisso, mas também não pode bobear, porque se ficar em segundo, faz todos os jogos de mata em casa, né? O Robinho volta para essa partida? Volta, já jogou na seleção, está de volta, e eu acho que é nisso que o Marcelo Fernandes vai preparar o time em cima do retorno do Robinho. Sabe que o Robinho rende em clássico, então acho que é a grande esperança do Santos de retornar, de reencontrar o bom futebol. A gente falou do desempenho do Vladimir nessa partida, e o Vanderlei, como está? Qual foi, afinal, né, a gravidade da contusão que ele sofreu? Olha, Irineu, ele quebrou 2 ossos na face, até fiquei decorando os nomes, zigomático e malar. Ele fez a cirurgia, pois imagina, zigomático e malar. Até pedi para soprarem no teu ponto, nós ficamos com medo. Mas ele fez a cirurgia, correu tudo bem, segue internado até amanhã, Irineu, só por precaução, mas não tem data de retorno. A gente sabe que o goleiro ali, o rosto, toda essa parte para o goleiro fica ali exposta, então a gente não espera um breve retorno do Vanderlei. Já está descartado fora do Paulistão, que também não tem mais muitas datas, mas está recuperando bem, a cirurgia correu tudo certo, e a gente fica na esperança dele retornar, porque ele vinha sendo o grande nome do Santos, né, Irineu? Ali na defesa. Claro que o Ricardo Oliveira se destacou, mas o Vanderlei foi a melhor contratação do Santos. E o Leandro Damião, continua sem acordo? Continua a novela? Pois é, o Irineu, hoje de manhã teve novo reencontro na Justiça entre o Damião, até aqui em Santos, no fórum, e a equipe os advogados do Damião com os do Santos. Ele não aceitou, o Santos queria fazer um acordo de terminar de pagar o que deve para ele, que é em torno de 3,7 milhões de reais, e até oferecer com que ele permaneça até o fim do contrato que ele tem com o Santos, que são mais 4 anos de contrato, Virineu. 4 anos de contrato com o Santos. Ele fez 1 de empréstimo lá no Cruzeiro. Então, que ele terminasse esses 4 anos no Cruzeiro e o que o Santos pagasse. Ele não aceitou, não houve acordo, e aí o julgamento vai ser no dia 29 de maio. Então, essa novela ainda vai estender por bastante tempo. Bom, antes da gente falar sobre os demais jogos, uma da rodada de ontem do Paulistão, teve aí o último amistoso da seleção brasileira antes da convocação para a Copa América, que será disputada em junho no Chile. Ontem, no Emirates Stadium, na Inglaterra, o Brasil bateu o próprio Chile por 1-0 com o gol do centroavante Roberto Firmino, que defende o Hoffenheim da Alemanha. No Brasil, ele jogou pelo Figueirense, né, 2 temporadas. Era meio desconhecido, entre aspas, né, aqui no Brasil, né? Ele realmente surgiu como um bom jogador na Alemanha, que a gente sabe que tem jogadores que dão muito certo lá e tem outros que não dão muito certo. O Dunga aposta nele, ele fez um bom jogo contra a França e agora melhor ainda, porque marcou o gol. Um jogo complicado, né, Irineu? Difícil. Eu diria sofrível. E mais pro Neymar, andou de novo, novamente perseguiram ele. É claro que ele sempre exagera um pouco mais no teor da dor. A gente não descarta mas que ele pisou na perna do Neymar. Pisou, mas aí ele faz aquele show, acaba enfraquecendo um pouco essa questão. Mas um jogo complicado e vale destacar, né, Irineu? O Dunga voltou para a seleção. Eu não acho o Dunga um grande treinador, vou falar de novo. Mas ele na seleção dá super certo.
desde que ele assumiu 8 jogos, 8 vitórias, algumas boas, com goleadas, outras de 1-0, mas ele vai fazendo resultado. Não tem carisma, aquela coisa toda. Melhorou bastante, né? Ele está um pouco mais simpático. A maioria não gosta dele, mas... Pois é, mas é aquela velha história. Aí tinha o Felipão, que era fanfarrão, não era muito simpático também, mas acabou não dando certo dentro de campo. E o Dunga, a grande derrota dele foi naquele jogo da Holanda, que tudo deu errado, Júlio César falhou, anularam um gol legal do Robinho, né, na Copa do Mundo de 2010. Então eu acho que ele voltou, está fazendo um bom trabalho, chega com moral para essa Copa América, com o Brasil com 8 jogos, 8 vitórias, e aí eu acho que é isso daí. Do ponto de vista de resultado é inquestionável, nem adianta ficar discutindo muito, né, Juan? Bom, sobre a participação dos outros grandes na rodada, Palmeiras também não foi bem. Perdeu para o Red Bull Brasil, jogando no estádio Moisés Lucarelli, né, que é da Ponte Preta, lá em Campinas. 2-0, gols de Lulinha e Fabiano Heller, mas mesmo assim segue liderando o Grupo C com 27 pontos. João. Pois é, e não vai ser ultrapassado, Inês. O Palmeiras é aquela situação. Jogou muito bem contra o São Paulo e venceu, jogou muito mal contra o Red Bull e perdeu. Quem é o Palmeiras que a gente vai esperar, né? Qual é o Palmeiras que a gente vai esperar? Essa é a grande pergunta, em relação ao Palmeiras. A gente discutiu aqui, né, Irineu, que se o Palmeiras realmente fosse muito bom, tinha colocado 8 gols naquele jogo do São Paulo. Então essa derrota para o Red Bull é para mostrar que o Palmeiras não é ainda o que se espera. Uma equipe em formação, vamos ver até onde o técnico Oswaldo de Oliveira vai fazer esse time render. Bom, por outro lado, o Corinthians segue firme com o melhor time do Paulistão, talvez do Brasil hoje, né, o Corinthians. Ontem venceu o Bragantino em Bragança por 1-0, gol de Wagner Love. O Corinthians tem 35 pontos e provavelmente será, né, o primeiro colocado na classificação geral. No geral, com certeza, tá tudo dando certo para o Corinthians, Irineu. Desde esse estádio deles que está funcionando muito bem, sempre 1 milhão de renda a cada jogo. O Corinthians tem um bom elenco, Wagner Love finalmente marcou depois de 10 jogos, e isso é o que vale para o Corinthians. Ele está preocupado em quarta-feira na Libertadores, mas no domingo jogou com o time reserva, venceu, marcou os 3 pontos. Acho que esse é um pouquinho do segredo, né, Juan? Mesmo mudando, mexendo no time, o Tite consegue manter o mesmo rendimento e as vitórias. E porque são jogadores bons, viu, Irineu? O Wagner Love, a gente sabe da qualidade dele, não é mais aquele jovem Wagner Love de antigamente, de Palmeiras, depois Flamengo, mas ele continua rendendo, precisava desse gol, marcou, é mais uma peça importante que dá certo dentro do Corinthians, e o Tite vai com esse elenco, vai disputar todos os títulos de todos os campeonatos que jogar esse ano. Bom, se o Palmeiras perdeu, o São Paulo, por outro lado, depois da derrota para o Palmeiras, venceu ontem, né, por 3-0, bateu o Linense, gols de Rogério Ceni, Allan Kardec, que marcou 2 vezes, e o São Paulo também lidera o Grupo A com 29 pontos. Os grandes clubes estão liderando, né, nas chaves aí, de folga, né? Aí um dia a gente vai fazer um caderno regional específico só para falar mal desse campeonato paulista longo, interminável, essa primeira fase. Chato, né, essa primeira fase. Rogério Ceni até foi perguntado se foi para recompensar a falha do jogo do Palmeiras, ele falou que o São Paulo precisava do gol no momento que ele marcou o gol. Marcou, Allan Kardec também jogou, o Muricy jogou ali com o time mais ou menos meio reserva, meio titular, fez os 3 pontos, mas o São Paulo é quarta-feira também, né, Irineu? Aquele jogo dificílimo na Argentina. São Lourenço, né? Com São Lourenço, tudo tá em cima disso, a vitória no Paulista era esperada e a gente vai ver, o Muricy entregou o cargo, depois ficou com o cargo porque não eliminaram, e o São Paulo é Libertadores, porque no Paulista já está decidido. Bom, Juan, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Se volta quinta. Voltamos na quinta para falar de Libertadores, né? É isso aí. Um abraço, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional.